Olá pessoal, tudo bem? Começando mais o programa Cá Entre Nós. Primeiramente com Sônia de Valal, psicoterapeuta e psicóloga, que vai falar pra gente sobre intolerância política. No segundo bloco, o som fica a cargo da TNG Duo, um casal que toca muitos instrumentos e vai dar várias palhinhas pra gente mostrar que o country está mais vivo do que nunca. Fica aí, fique ligado, fique comigo. Olá pessoal, começando mais um programa Cá Entre Nós. Estou aqui com Sônia de Valal, psicóloga e psicoterapeuta, para a gente tratar de um tema muito atual, que é a intolerância política. Tudo bem, Sônia? Tão bom te receber aqui. Tudo bem, Karina? E contigo, tudo bem? Tudo ótimo. Maravilhoso aqui, né? Solar da Marquesa, direto do Solar da Marquesa. Paz. Que transmite esse verde todo aqui, o conjunto é muito bonito. É muito lindo o verde aqui, a gente fica bem em paz e um recorte um pouco dessa loucura toda da cidade, né? Agora mesmo o trânsito está horrível hoje, porque está chovendo e parece uma grande capital já, né? Então tá, eu vou perguntar para a Sônia aqui, a primeira coisa assim, as pessoas estão se sentindo inseguras e ameaçadas pelo atual sistema político? Como é que tu vês esse quadro pela ordem da psique? Olha, bem complicado isso mesmo, né, Karina? Porque o que eu vejo assim, existe, apesar de toda essa confusão, essa loucura, como tu dizes, e realmente está uma coisa que ninguém entende, um dia é uma coisa, outro dia já é outro, daqui a pouco leva um susto, liga o rádio do carro, tem uma notícia lá, mas o que é isso? Né? Coisas assim, como tem gente que diz que o Brasil também é esquizofrênico, né? Que parece que tá altos e baixos, uma coisa que não tem uma, como dizia o Bauman, né, aquela coisa líquida e dinâmica, que as coisas vão indo assim. Claro que existe isso, mas eu acho que existe muita insatisfação. Mas ao mesmo tempo, e com razão, eu vejo um amadurecimento do povo. Não sei se isso vai responder a tua pergunta. Eu vejo as pessoas mais amadurecidas e mais questionadoras. Né? Elas não estão mais engolindo as coisas, elas não estão mais digerindo tudo que vem, né? Sem poder sentir o sabor, o que é isso que estão colocando para eu poder introjetar dentro de mim, assimilar como ser humano. Né? Então, eu tô achando que essas crises, toda crise é assim, passa e depois vem o bom, o que se tirou de bom daquilo. O de mal vai nos deixar com uma aprendizagem, né? Mas eu vejo que o pessoal está amadurecendo, que nós estamos amadurecendo com a crise, está bastante sofrida, que ela está muito instável, muito imprevisível, mas eu vejo como alguma questão assim de amadurecimento, por isso que as pessoas são tão questionadoras, que não é mais aquela coisa tranquila, que todo mundo achava, não, tudo bem, ou não questionavam. Porque tem assim uma coisa, né, Karina, nós não vamos falar em partidos políticos aqui, né? Que eu acho muito bom não falar mesmo. Não vem ao caso aqui. Mas eu vejo assim que tem certas ideologias que são passadas para o ser humano desde lá na família. Aí tá, tudo bem. Aí entro numa faculdade, uma universidade, como eu escutei esses dias no rádio do carro, estava vindo no outro lugar, e uma pessoa dizendo que uma determinada filha, toda a família era de advogados, entrou numa determinada faculdade de Porto Alegre e começou a estudar direito. Chegou no terceiro ano, ela mudou completamente de pensar em função da ideologia daquela instituição, do que é colocado naquele ser humano, no que ela muda de opiniões, que a família é a célula máter, né?
Mas as coisas que a gente vê por aí, que assimila, né, e que depois elabora dentro da gente, depende da subjetividade que a gente tem. Então, por isso que eu vejo muitas pessoas assim com essa agressividade, assim, com esse impulso. Uma incitação à violência dentro do ambiente acadêmico. Isso, começando por ali, né, pela contaminação grupal. Que a contaminação grupal é um fenômeno social. Por exemplo, no estádio de futebol, jamais a pessoa vai se comportar igual que se estivesse sozinho. Se todo mundo começa a gritar lá, todo mundo grita junto. É uma contaminação. Né? Isso acontece muito com ideologias. É muito fácil fazer uma lavagem cerebral, entre aspas. Não é isso que eu estou dizendo que aconteceu, porque eu nem não estou citando nomes, nem eu sei quem é. Mas me vê essa questão assim, é uma lavagem cerebral em que é incutido dentro daquela pessoa, ela elabora e gosta do que ela está ouvindo, que pode incitar a uma questão mais, não digo violenta, mas mais estimulante. Estimulante e agressiva às vezes, né? Porque a gente vê essas coisas todas que acontecem por aí, onde o pessoal se reúne, faz essas badernas todas. Na política, vamos ser bem claros, né, nesse sentido, sem citar nome de partido nenhum. Eu sou a partidária. Eu sou a partidária, eu acho que eu vou pelo candidato, pela pessoa que ela me passa. Várias vezes eu votei em branco. Sei que não é o certo, mas já votei. Achei para mim, a minha consciência. E eu acho que estamos passando uma fase de amadurecimento. Acho por isso que a gente sofre tanto. E as pessoas são muito, me parece, o brasileiro, por não ter tido essa, vamos dizer, anteriormente, tanta preocupação política, ele se tornou muitas vezes, e continua manifestando isso, um tanto quanto influenciável, né? Ele é muito influenciável pelo meio, né? Muito. O ser humano é muito influenciável, né? Onde as coisas são melhores, onde ele é amado, onde ele é acolhido, onde ele é... Mesmo daqui a pouco ele está entrando naquilo porque faz bem para ele, aquele clima de competição, ou de solidariedade, ou de várias coisas, né? Que nós somos seres gregários, nós precisamos... Pelo lado do bem e pelo lado do mal. Dois lados, porque aí mora o perigo, né? Por isso que o grupo é muito bom, mas tem muito perigo. Agora eu vejo isso que eu falei antes, né? Que existe uma tomada de consciência das coisas, como houve na época do Collor, né? Em que o pessoal foi à rua e vai à rua e vamos à rua para poder fazer alguma coisa. E mesmo assim está acontecendo agora que simplesmente, uma vez alguém falou essa palavra esquizofrenia, eu achei genial, e eu acho que é por aí mesmo, que o Brasil está completamente perdido. Falaste em esquizofrenia, me lembrei de um grande estudioso da esquizofrenia, que foi o Jung, né? Suíço, Carl Gustav Jung, né? No início do século passado. No início do século passado, ele já dizia coisas a respeito do comportamento em grupo ou comportamento coletivo há 100 anos que, se tu ler hoje, tu vai dizer, opa, foi escrito ontem no máximo, né? O Jung era muito amigo do Freud, mas muito. Aí eles se desentenderam porque o Freud dizia que a origem da neurose estava na sexualidade infantil. E o Jung começou a discutir isso, que não era assim. Que ninguém poderia colocar numa questão só todas as neuroses mundiais da humanidade. Aí ele começou a criar a teoria dos arquétipos, do inconsciente coletivo. Aí começaram a surgir o self-made man, né? Yourself, myself, e o self, todo esse foi a partir do Jung. Claro que tudo é inconsciente para ele, mas é eu com o outro, né? É eu com outros. Aí surgiram os arquétipos, as mandalas, os olhos gregos que a Dilma está usando. Agora citei o nome da nossa presidente, com respeito. Ela é a nossa presidente. Mas se vocês olharem bem no relógio dela, ela usa um olho grego. E o olho grego, ele é um arquétipo, é um símbolo, é um tipo de uma mandala. É uma proteção contra a inveja. Inveja, contra essas questões bem parece que pessoas que não têm instrução. Porque quem não tem instrução é muito ligado ao pensamento mágico. Porque vou botar atrás da porta não sei o que, vou colocar ali na frente um pé de
participar da gestão. Mas tem muita gente também do brasileiro. O brasileiro gosta disso, né? É muita questão de cultura, uma questão cultural. Então, o que a gente está vendo? Que a própria presidente usa o olho grego, né? Ela não tira, vocês podem reparar. Esse vice diz um artigo para o jornal falando nisso, junto com o relógio, o olho grego, que ela deve ter ganhado de ninguém, que diz que quando a gente ganha de alguém, ele protege mais. Eu trouxe um porque eu trouxe de Marrocos um. Né, tá lá, mas como eu não sou ligada a essas coisas, psicóloga, só se fosse junguiana, né? Daí sim, mas eu aprecio muito ele. O Jung foi um grande revolucionário. E o que ele falava sobre De brigar com Freud, primeiro eram amigos, depois brigaram. Mas o que foi que ele trouxe do inconsciente coletivo? O que era o inconsciente coletivo? A gente explicar para o pessoal em casa. Isso. Que para o Freud era pessoa individual. Quer dizer, criança lá, o complexo de Édipo, as coisas não ficavam bem resolvidas, começavam a desenvolver quando adultos. E acontece muito isso. E o Freud é genial. Ele é genial. Todas as neuroses, eu explico muito no meu consultório, para mim mesmo, claro que não para o paciente. Para o tempo entender isso, porque não vai entender mesmo, é questão de ensino, de aprendizagem, não tem nada a ver. O paciente precisa saber que pânico é isso, porque outra coisa é decorrente da sexualidade mal resolvida e coisa, então não é bem assim, né? Mas o Jung é uma questão mais assim de inconsciente coletivo. O que seria o inconsciente coletivo? Por exemplo, o que eu falei das partidas de futebol. O inconsciente coletivo se dá nas trocas entre várias pessoas. Eu jamais faria alguma coisa se eu estivesse sozinha, se eu faria com um grupo o que eu não faria sozinha. Isso é um inconsciente coletivo. Então, essas coisas todas que acontecem, essas passeatas, esses movimentos, esses levantes aí que houveram e que provavelmente vão continuar acontecendo, hoje ainda eu vi, está acontecendo. Ele agrega pessoas que têm uma mesma... Inconsciente coletivo, né? São uma mesma ideia. Uma ideia, simbologias, essas coisas bem junguianas, assim, de inconsciente coletivo, né? Sim. Esse é o inconsciente coletivo do Jung. Eu acho que nesse ponto dá para resgatar o Jung mesmo. Ele diz que existe alguém além de nós mesmos, quer dizer, um pensamento do outro, mesmo que o outro... O selfie. O outro, que é o inconsciente coletivo. Sim, os outros, os amigos, as pessoas que pensam igual a mim, vai construir comigo um inconsciente coletivo. Isso a grosso modo, né? É claro que isso é bem mais sutil e bem mais complicado de entender. Mas é mais ou menos por aí. E essa questão do ódio nas mídias, assim, as manifestações de ódio, de uma certa maneira tu tá protegido nas mídias sociais, mesmo que tu tenha a tua foto, teu perfil seja identificado, tu tá distante de quem tu tá atacando, né? E daí é muito fácil tu ter um comportamento mais agressivo. Como é que tu vês isso, assim, as pessoas se guerreando, se peleando através das redes sociais? Vai ser uma coisa meio bárbara, assim, né? Meio da idade lá, da idade da pedra, né? E não é uma questão de disciplina, é uma questão de falta de controle dos instintos. Nós nascemos com dois tipos de instinto, do amor e o do ódio. O de morte, o Eros e o Thanatos. Quando o Thanatos, que é o instinto de morte, predomina, acontece a balbúrdia toda, inconsciente coletivo do Jung. Né? Mas no fundo, o Freud está lá junto também. Porque os dois eram muito amigos. Eles só brigaram em função da sexualidade. Sim, que era demais. Discordaram disso, porque o Freud dizia que a mãe era culpada de tudo, né? Coitada da mãe, né? Coitada, a mãe só faz o bem. E a avó também, tá? Bom, e daí então, eu acho que esse ódio que é demonstrado justamente é pela tomada de consciência, pelo amadurecimento, só que não estão conseguindo, em função desse inconsciente coletivo, de suprimir essas manifestações. Eu posso sentir raiva, mas eu tenho que ter o superego, como Freud dizia, uma censura que vai me segurar. Eu preciso dessa censura, ela vai me segurar, vai me proteger, né? Eu vejo esse ódio coletivo assim. Baseado... No controle dos instintos. Exatamente, baseado nessa falta de controle dos instintos. É curto parada, depois na rua, é isso. Mas aí é que tá, só fará isso se estiver num grupo. Sozinho vai se comportar, né? Quando tem o apoio do amigo, viu? Que todo mundo pensa igual, então vamos lá.
Gente, a gente teve um papo bem bacana aqui para a gente entender mais pelo lado da psique, da alma humana, sobre a intolerância política que a gente está vivenciando nesta fase do Brasil. Então a gente fica por aqui, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cá Entre Nós. Um breve intervalo e já voltamos.